Dia 26 de dezembro e as teorias do acidente que foi abatido em território russo e caiu no Cazaquistão continuam. A mídia brasileira faz questão de insistir e colocar, estou gravando esse vídeo às 11 horas da manhã do dia 26, colocar a Embraer, o nome Embraer em praticamente todas as manchetes. Aí os especialistas afirmam que foi, sim, acredite, aqueles buracos na fuselagem, você sabe muito bem do que é, foi devido a um forte impacto com o solo. Infelizmente eu não posso colocar aqui o trecho porque dá direitos autorais, é bem chatinho, mas lá no X eu coloquei esses trechos. Você pode procurar com o mesmo nome. Sendo que a maior preocupação no caso do especialista é porque o avião voou para tão longe, ele poderia ter pousado na Rússia. Sim, essa foi a preocupação. Eu não lembro se eu falei no vídeo de ontem, 25 de dezembro, mas o piloto voou para longe da Rússia. Pode ter sido também pensando na possibilidade do avião não cair em território russo, imaginando que os danos não eram tão graves assim, apenas uma hipótese, no caso minha, já que se caísse em território russo, o país iria participar da investigação. Eles vão investigar lá do jeito deles, mas não é oficial. Mas o Putin, claro, já vai meter os dedos nessa história toda aí, nunca vai assumir o que fez, e caso venha a se confirmar nas próximas horas, que a gente precisa daquela confirmação oficial, a Rússia, tenho certeza que vai manter foram pássaros que bateram na aeronave. Vai ter um jornaleco aí que chegou a comparar e colocar dúvidas, sim, em relação aos aviões da Embraer, fazendo uma comparação com aquele Legacy abatido por russos no ano passado. Sim, eles fizeram exatamente essa comparação. Lembra daquele avião executivo que era do grupo Wagner e tal, na Rússia? Óbvio que as causas nunca vão ser reveladas e na União Soviética funcionava exatamente do mesmo jeito que funciona na Rússia. Nunca foi aberto, na verdade, as informações pelos russos. Claro que a causa mais evidente do avião da Azerbaijão são o quê? Os fragmentos de um míssil ar-terra que atingiram a aeronave. Aliás, vamos dar uma comparadinha então com esse Ilyushin-22 militar da Rússia, que também foi alvejado agora, no ano de 2024. Você consegue ver alguma diferença? Um tem mais furo e o outro tem menos furo. E a Rússia confirmou que esse aí foi alvejado. E agora foram pássaros que atingiram. Olha só. E alguns loucos ainda acreditam nas histórias do nevoeiro, por isso que o avião desviou, a história dos pássaros e que foram pedras. Teve gente falando até, acredite, de granizo. Pois é. Se você for lá para os tempos de Segunda Guerra Mundial, é possível também encontrar fotos de alguns aviões alvejados de forma muitíssimo parecida. Claro que com munições diferentes, porque a gente está falando aí de uma diferença de mais de 80 anos na história. Afinal de contas, derrubar aviões comerciais não é exatamente uma novidade. Separei alguns casos bem rapidinhos aqui para te contar. E assim, não existe santo nesse mundo. Tem alguns países que têm uma tendência a derrubar mais aviões civis, como por exemplo, 1962, quando um Tupolev 104 foi alvejado por um míssil antiaéreo em um voo doméstico entre Khabarovsk e Moscou. Sim, a União Soviética derrubou o próprio avião. Já em 73, um 727 da Libyan Arab Airlines entrou no espaço aéreo de Israel por engano e foi derrubado por caças israelenses após a recusa de pouso solicitado por Israel. Já em 1978, um Boeing 707 da Korean Air foi alvejado por uma defesa aérea soviética que o avião ainda acabou fazendo um pouso forçado na região de Murmansk e o fato ocorreu pois o avião adentrou ao espaço aéreo soviético. Em 83 teve outro Coreia que foi atacado, dessa vez um Boeing 747 que vitimou 269 ocupantes da aeronave. Mais uma vez o motivo foi a entrada no espaço aéreo soviético, causado por uma falha da navegação realizada pelo piloto. E os soviéticos parece que eles não tinham muito acordo não. Eles nem perguntam se pode derrubar. Na época, né, eles literalmente derrubavam aviões comerciais. Já em 1988, o voo 655 da Iran Air foi abatido sem querer pelos Estados Unidos. Eu falei que não tem santo nessa história nesse mundo. O avião foi atingido por um míssil terra-ar próximo da cidade de Bandar Abbas, no Irã, fazendo 290 vítimas e 66 crianças. Até hoje, os americanos não admitem a culpa desse atentado. Em 2001, um Tupolev 154 foi derrubado sem querer por um míssil ucraniano em um voo de Tel Aviv em Israel para Novosibirsk, na Rússia. O ocorrido
foi devido a um exercício militar entre os ainda amigos russos e ucranianos na época. 2014, provavelmente o caso mais conhecido, uma Malaysia Airlines MH17, o avião foi abatido por um míssil terra-ar de forças apoiadas pela Rússia. O jato sobrevoava o território ucraniano. É um dos casos que ninguém assume a culpa, no final das contas, 283 pessoas perderam a vida. Já em 2020, um 737-800 da Ukraine International foi abatido após a decolagem do aeroporto de Teherã, no Irã, matando todos os 176 ocupantes. O avião foi atingido por mísseis terra-ar iranianos, que inicialmente negaram a autoria, mas logo foram desmentidos. Gente, não tem como você manter essas teorias hoje em dia. Esses foram apenas alguns casos de aviões civis que foram abatidos. Acredite que tem muito mais. Diversos casos, a maioria acontece, claro, em regiões de conflito e tem muitos no continente africano que ainda tem guerra civil acontecendo e já aconteceu muitas guerras civis no continente africano. Uma aeronave civil a gente sabe que não deve, não deveria ser um alvo militar, mas esses abatimentos são mais comuns do que a gente imagina. Hoje, vamos falar assim, menos, mas mesmo assim chega a ser bizarro como algumas companhias aéreas acabam colocando seus aviões em zonas de conflitos. Esse caso da Ukraine International, sempre aquela região ali de Teherã, não é uma região 100% segura. Agora, esse aí da Azerbaijan Airlines. Fica também muito claro, a gente sabe qual é o lado que a mídia escolheu. O lado do acidente, que aconteceu um acidente de tentar passar pano para os russos. Vamos lá, caso confirme a informação que foram os russos, vai ser difícil ficar sustentando essa narrativa ridícula de pássaros e clima ruim. Essa situação virar, nossa, vamos supor que foram os ucranianos. Não foram, mas enfim, vamos supor que foram os ucranianos. Pode ter certeza, ou sei lá, os armênios, qualquer outra situação, pode ter certeza absoluta que a narrativa e as manchetes vão mudar na hora, mas a gente sabe qual é a tendência de toda essa história. Eu vou deixar aberto aqui as possibilidades, mas você sabe o que aconteceu. Tem diversas russetes se esperneando na internet, vocês não têm ideia, e eu já estou considerando que é o povo mais chato. Nossa, russete é o povo mais chato que tem. De pessoas que assistem vídeos aí e comentam na internet, disparados. Basta você ver o histórico, por exemplo, aí, russo-soviético, os caras acho que meio que gostam de derrubar aviões civis e não é de hoje. Tem outros casos que eu poderia contar num outro vídeo mais longo. Eu fiz um vídeo até no comecinho de 2020 falando sobre algumas aeronaves que foram abatidas, aeronaves civis. E agora em 2025 vai ser impossível convencer o pessoal que teve ali um ataque, sei lá, de pica-pau com uns bicos de titânio cheio de explosivo. Gente, não faz o menor sentido. Uma coisa é querer dar opinião, por exemplo, no caso do ATR, da Voipes. A outra é ver imagens do leme do profundor todo furado daquele jeito e ainda mais com diversos casos idênticos já registrados na história. Não tem muito o que discutir, o avião foi abatido, só que não caiu naquele momento. O piloto ainda fez um milagre de conseguir levar a aeronave para longe do território russo, se essa foi realmente a intenção, que parece que não tinha a possibilidade de pousar em nenhum aeroporto, que foi negado o pouso em todos os aeroportos, pois a Ucrânia estava atacando lá a Rússia com os seus drones e os russos estavam se defendendo. Vamos ver até quando a Rússia vai conseguir sustentar a narrativa deles. De verdade, se você é um mongoloide que acredita na teoria de pássaro, acredita em mídia russa, eu te aconselho a apertar o botão no YouTube aqui, ó, não recomendar esse canal que você está assistindo nesse momento, que vai ser muito melhor para a sua vida, porque aqui a gente tem bom senso na hora de falar as coisas. Por isso que eu sempre falo, mídia descentralizada é a melhor coisa que tem, porque a mídia brasileira está buscando as informações nas mídias estatais russas, que vão falar assim, nem tem muito a ver com o acidente. Apesar que eles derrubaram o avião, mas o avião caiu em si no Cazaquistão, que vão investigar. O Brasil vai entrar ali com a Embraer, mas não é exatamente, ela vai entrar como investigadora do caso. E, claro, o país de origem da aeronave, que no caso é o Azerbaijão. A Embraer é apenas a fabricante, eu não entendo essa insistência de falar o nome Embraer. Ok, óbvio que tem que falar, assim como o Boeing Max, assim como o Airbus, mas a insistência da mídia em falar Embraer beira o ridículo.
mas tudo dentro do esperado. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, pode inscrever-se nesse canal para acompanhar outros conteúdos. Eu acredito que amanhã eu já volte aqui, vamos falar na nossa programação normal. Tem um vídeo bem interessante dos aviões da Varig, eu devo soltar amanhã. Já era para estar no ar, mas tudo isso que tem acontecido essa semana na aviação, eu acabei dedicando para trazer esses conteúdos para vocês. Forte abraço, tchau, gente!